Nós estamos no livro de Atos. Domingo que vem vamos retornar a nossa série em capítulo 5, versículo 1. Hoje à noite vamos estudar, vamos resumir capítulo 4 por inteiro. Capítulo 4. São 4 pregações que eu fiz no YouTube durante a nossa ausência do prédio. E eu achava bem recapitular hoje à noite, tanto para vocês aqui, quanto eu vou aproveitar e mandar o vídeo de hoje à noite pessoalmente para os irmãos que não podem estar, para todo mundo ficar em dias acerca do livro de Atos. Também, se porventura deu para você assistir todos os vídeos no YouTube, é bom relembrar hoje à noite o que foi pregado. Então, coisas muito importantes. Capítulo 4 do livro de Atos tem várias coisas, inclusive nosso Deus, Jesus Cristo ressurreto, como nós devemos andar no meio de perseguição e como deve andar a nossa igreja. Então vamos para a nossa pregação de hoje à noite. E vamos conversar com Atos 4, 1 a 22. 1 a 22. E umas coisas na introdução. Já fizemos uma comparação entre Atos capítulo 1 e 2 e Atos 3 e 4. Porque o que aconteceu em capítulo 1 e 2 também aconteceu mais uma vez, a maior parte das coisas, em capítulo 3 e capítulo 4. Por exemplo, nós temos em capítulo 3, no início, o primeiro milagre. O primeiro milagre no sentido de curar ou ajudar um irmão, uma pessoa. Porque realmente tem mais milagres do que isso em capítulo 1 e 2, mas e tem o principal em capítulo 1, foi a chegada do Espírito Santo. Então, em capítulo 3, nós temos o primeiro milagre em comparação da chegada do Espírito Santo. Também, nós temos no capítulo 3, o segundo pregação de Pedro. Pedro está se destacando com o poder de Deus na sua vida. Pedro perdoado e pregando a segunda vez em capítulo 3. Já pregou em capítulo 2 também. Pensando no capítulo 4, nós temos a primeira perseguição. E a gente já falou, compare essa perseguição com a receptividade depois da primeira pregação de Pedro. Então, primeira perseguição aqui em capítulo 4, vamos ver um pouco mais de perto hoje à noite. Também em capítulo 4, nós temos fé triunfante. Os efeitos da pregação de Pedro em capítulo 3 e a perseguição em capítulo 4. E também nós dividimos 23 a 31 em o domingo da Páscoa também, pensando em versículo 33, que temos aqui em 4, 32 a 37, mais características sobre a igreja. Compare o final de 4 com o final do capítulo 2, onde podemos ver características da igreja. Então, como eu falei, e como cantamos hoje à noite, estamos vendo em capítulo 4 Deus, Cristo ressurreto e também o nosso dever como uma igreja. E como nós devemos andar no meio de perseguição. Eu coloquei no seu papel uma leitura do capítulo 4. Pode fazer
Peço você fazer durante a semana também Atos 1 a 3 e capítulo 5 em preparação para domingo que vem. Então, 5 capítulos, lendo um capítulo cada dia, segunda a sexta, dá para ficar em dias na leitura da palavra de Deus e ver mais de perto e lembrar melhor o andamento aqui do livro de Atos. Uma coisa que queremos sempre ver, e especialmente no capítulo 4, quem é Cristo? Vamos responder, sempre tentar responder, e vamos responder no capítulo 4, quem é Cristo? O que Ele tem feito? Quem sou eu? E o que eu devo fazer? Vamos responder essas 4 perguntas várias vezes ao longo do capítulo 4, hoje à noite. E também no domingo que vem, em capítulo 5. Eita, ficou pequena. Atos, eu coloquei alguns versículos no capítulo 4 para dar a você uma vista por cima do capítulo. Então, se você tem a Bíblia aberta ou celular, você pode ver melhor do que aqui, porque ficou pequeno. Atos 4, 3. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, primeira perseguição. Atos 4, 13. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, homens com dons de Deus estavam com Jesus, vendo eles, normalmente o povo achando que Pedro e João não tinham habilidade nem instrução para falar do jeito que estava falando e ter coragem como tinha. Atos 4, 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Foi a frase falada de Pedro e João diante dos governantes. Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para a sua igreja e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Então, estamos vendo aqui no versículo 23 mais uma alerta sobre a importância da igreja, grupo dos irmãos. Atos 4, 31, 32a. Depois de orarem aqui na igreja, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, mais uma vez, controlado do Espírito Santo e seguindo o Espírito Santo, porque já tinham recebido o Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, fruto desse controle cheio, dirigido pelo Espírito Santo, falando a palavra de Deus com coragem. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Então, o final do capítulo falando sobre as características da igreja. E Atos 4, 36 a 37, um exemplo de um irmão, e eu coloquei também em contraste, do domingo que vem, capítulo 5, versículo 1. E aqui, no final do Atos 4, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos discípulos. Ok. Já tem sua caneta pronta. Estamos vendo a primeira pregação em capítulo 4, versículos 1 a 22. Cristo ressurreto em poder e glória. Estamos vendo nesse capítulo, mais uma vez, Cristo ressurreto em poder e
e glória. Os irmãos tinham coragem, Pedro e João, diante dos governantes e também a igreja em si, cheia do Espírito, com a coragem de falar sobre Cristo ressurreto em poder e glória. Alguma coisa que aprendemos é que a oposição não impede a obra de Deus. Não impede a obra de Deus. Pedro e João, no presídio, uma noite, poderia ser mais tempo, eles não sabiam quando entraram. Eles vão estar lá outras vezes ao longo do livro de Atos. Nós estamos no meio de uma doença mundial que já é mais do que um ano, mas não impede a obra de Deus. Não impede a obra de Deus. Também, nós notamos nessa primeira parte do capítulo 4, nós temos que pregar Cristo e defender Cristo, não nós mesmos. De jeito nenhum, no momento nenhum, você vê Pedro e João, nem outro irmão, se defendendo, falando de si próprio, mas sempre falando e pregando Cristo. E também, mesmo que temos que obedecer às autoridades, não devemos obedecer quando nos mandar pecar e fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Isso exige preparação, um conhecimento da palavra e a vida controlada pelo Espírito. Podemos ver isso em João e Pedro e também na igreja primitiva. Cheia do Espírito, controlado pelo Espírito, conhecimento da palavra, se dedicando ao conhecimento da palavra, então prontos para discernir os momentos de obedecer e não obedecer os governantes. E lembre-se Pedro e João falando, nós temos que pregar Cristo. Se for, se a gente precisa ser presos, mesmo assim precisamos pregar Cristo. E em 1 Pedro, a conclusão dessa primeira pregação em capítulo 4, eu coloquei 2, versículo 4 a 9, onde Pedro, no livro dele, relata de uma forma os acontecimentos dele no livro de Atos. E ele, ao longo dessa passagem, fala sobre quem é Cristo, quem é a gente e o que nós devemos fazer por causa disso. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados. À medida que se aproximam dele, estamos sendo utilizados como pedras vivas também, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Nós conversávamos sobre isso nos estudos na Bíblia, estudo da palavra durante a semana. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, Romanos diz, nosso corpo mesmo, nossa vida, por meio de Cristo. Ele é nosso supremo sacerdote. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pedro e João diante dos governantes. Portanto, para vocês, os que creiam, esta pedra é preciosa, mas para os que não creiam, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então, sempre sem Cristo, nós temos que saber, temos que alertar as pessoas. Sem Cristo,
a punição do inferno, separado de Deus. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu deixei um espaço no seu papel para colocar algumas dessas palavras. Bem, a segunda pregação também no livro de Atos, capítulo 4, 23 a 31. Nós notamos nesse trecho 3 ações de Deus e a oração da igreja. E podemos ver e aprender como nós devemos olhar para Deus e como nós devemos orar. Primeiro nós notamos no versículo 24, Deus é Deus da criação. Foi o Senhor quem fez. E eu coloquei o versículo. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Cantamos sobre isso hoje também. Também notamos no versículo 25 que Deus é o Deus da revelação. O Senhor falou. E em versículo 25 nós estamos vendo Salmo 2. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E em versículo 28 nós notamos que Deus é Deus da história. O Senhor decidiu, ou que diz aqui em versículo 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então Deus é o Deus da história. Ele já decidiu, pelo teu poder e a vontade, o que iria acontecer. Também Deus da revelação. Salmo 2, 22, dito em versículo 25. Falaste pelo Espírito Santo, pelo Davi. E Deus da criação é citado em versículo 24. Tu fizeste o céu. Então, 3 ações de Deus podemos ver no meio do capítulo 4. Também 3 partes de oração. Nós notamos o povo louvando a Deus. Nós notamos o povo conversando com Deus e também pedindo a Deus certas coisas. Vamos ver essas 3 coisas no último oração hoje à noite também. Louvando ou adoração, uma conversa com Deus. Vamos ver no final do culto, na oração, um pedido de perdão, uma conversa acerca de nossos pecados e também um pedido. Mas preciso notar aqui que o pedido dos irmãos daquela igreja não era remover, tirar o problema. Não há problema pedir isso, sabendo que Deus vai fazer a sua vontade. A gente precisa saber isso. Deus cura, Deus tira de mim, Deus faz isso, mas o Senhor decide, o Senhor é soberano, o Senhor sabe o melhor. Mas melhor ainda, começar com pedidos assim. O povo não pediu tirar o problema, eles pediram que poderiam ser fiel em pregar. Eles não pediram Deus tirar os inimigos, colocar os judeus como governantes. Eles pediram coragem para pregar a palavra. De uma outra forma, em vez de pedir a Deus tirar a doença que está ao redor do mundo, pedir a Deus que a gente pode ser fiel em pregar a palavra de Deus nesse momento, do jeito que podemos durante esse momento. Também nós notamos 3 pedidos dos homens. Versículo 29. Deus considera as ameaças. Nós notamos que Jesus se importa conosco. E o povo
conversando com Deus, pediu que Deus considere as ameaças. Em versículo 29b, capacita, e a palavra usada no versículo 29, escravo, capacita seus escravos de Deus, para anunciar a tua palavra corajosamente. Já mencionamos isso aqui no pedido. E, versículo 30, pediu sobre curas e sinais para mostrar o poder de Deus. E vamos ver uma das primeiras em capítulo 5. Não o domingo que vem, mas daqui a 2 ou 3 domingos. Então, o poder de Deus, de Jesus, ressurreto, visto nas curas. E uma aplicação e conclusão daquela pregação, eu fiz algumas perguntas. Como estão seus momentos de oração? Pensando no que a gente estudou no capítulo 4, acerca de Deus, acerca de uma oração e os 3 pedidos da igreja primitiva, como estão seus momentos de oração? Você procura o seu conforto ou a glória de Deus manifestada? Quando você está conversando com Deus, pedindo alguma coisa, você está procurando o seu conforto ou primeiro a glória de Deus manifestada? Como será o anunciar a palavra corajosamente em sua vida? Se porventura alguém falou, fulano, anuncia a palavra de Deus corajosamente, como será essa maneira da sua vida? Pense um pouco sobre isso. Faz uma avaliação da sua semana. Onde você anda, onde você estuda, onde você trabalha, com quem você se relaciona. Como será a sua vida corajosamente falando da palavra? Eu voltei nessa semana entregando DVD e CD que Andrei fez para a gente. E conversando um pouco com cada pessoa sobre a nossa igreja e sobre a importância de estudar a palavra de Deus e conhecer Jesus Cristo. Bem simples. Eu não tenho muita coragem, eu não falo muito bem, nem em inglês e muito menos em português. Então, todos podem achar maneiras de anunciar a palavra corajosamente. E você enfrenta algum tipo de perseguição? 2 Timóteo 3,12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Infelizmente, cada dia tem notícias de pessoas e igrejas e movimentos, associações de igrejas, tomando decisões de aceitar as coisas do mundo, as coisas pecaminosas, e não pregar sobre o pecado, porque eles não querem enfrentar perseguição. Mas Tiago fala: quando você deseja viver piedosamente, você será perseguido. Escutei sobre uma associação de igrejas essa semana nos Estados Unidos que tomaram certas decisões para não enfrentar a perseguição mais. Eles abriram mão de certas coisas. Na semana passada, uma outra associação de um ministério de adoção tomaram certas decisões para não enfrentar a perseguição mais. Estavam enfrentando perseguição porque vivendo piedosamente em Cristo. E agora abriu mão da palavra de Deus para não ser perseguido. Vamos estar perseguidos quando vivemos piedosamente. A terceira pregação foi da Páscoa. E o versículo que nós
nós estudamos, que falamos, foi Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Algumas coisas que nós tiramos daquela mensagem, que nós podemos querer a salvação que vem através de sofrimento, não a salvação através de sucesso ou outro êxito ou livramento de perigo. Os judeus estavam buscando salvação através de livramento, outro êxodo, como o livro de Êxodo no Antigo Testamento, um livramento dos governantes da Roma. Mas Jesus veio não para isso, mas nos livrar do pecado, tirar as barreiras entre nós e Deus e nos dar uma vida eterna, que em comparação de nossa vida agora é muito mais. Não dá para comparar a vida eterna com poucos anos que nós temos aqui na Terra. E que nós podemos também buscar em nossa salvação, uma salvação que inclui também sofrimento e não necessariamente livramento. 1 Pedro fala assim: alegram-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E em Filipenses, pois vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É um privilégio. Também nós notamos na Páscoa que nossa adoração prefigura a visão profética da nova criação. A nossa adoração aqui hoje à noite é um retrato não tão boa realmente, mostrando a nova criação, a nova terra, o reino de nosso Jesus Cristo, sem pecado. Salmos diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem seu nome, divulguem seus feitos entre as nações. E Marcos 3:10: é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. E um dia vamos estar de joelhos diante de Deus, todas as nações, adorando Deus. E Salmos 86: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome. Também nós notamos que nossos atos podem ser fruto da salvação, pela graça de Deus e exemplo de nosso Senhor e Salvador. Em Lucas nós temos dito: enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho, cantando, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E nós notamos ao longo do capítulo 4 também os atos, fruto da salvação e a graça, o poder de Deus, e o exemplo é nosso Senhor e Salvador. E a última pregação, domingo passado, Atos 4, 32 a 37, nós notamos algumas características da igreja, como nós notamos no final do capítulo 2. Nós notamos que nós devemos obedecer e viver o ensinamento da palavra. Também nós refletimos um pouco sobre Deuteronômio 15. Também nós notamos que nós devemos pensar e desejar as mesmas coisas como igreja. E nós usamos a palavra unidas, cantamos sobre isso hoje à noite. E nós respondemos como ser unidas. E usando a própria passagem, Atos 4:32, podemos ser unidas, devemos ser unidas
não temos opção de não estar unidas, como crendo no Evangelho. Crendo no Evangelho. É um dos motivos, precisa participar na escola bíblica na semana, precisa estar lendo a palavra, precisa estar nos estudos para conhecer a palavra, para conhecer o Evangelho. Também unidas, abastecida pela graça do Senhor. Abastecida pela graça do Senhor. 2 Coríntios diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destacam-se também nesse privilégio de contribuir. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Mais uma vez, e não a última vez hoje à noite, estamos vendo Cristo, o exemplo dele e o que nós devemos fazer, e nós precisamos ter conhecimento de tudo isso. Também nós notamos, no final do capítulo 4, a importância da família de Deus. Inclusive, capítulo 1, 2 e 3, a importância da família de Deus. E também nós lemos Salmo 84, pode ler também. Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Também, no final do capítulo 4, nós notamos nos últimos versículos a igreja deve colocar outras pessoas em primeiro lugar. Generosidade, versículo 35. E também nós usamos 1 Timóteo 6. Ordene aos que são ricos do presente mundo, ricos não só em bens, mas em outras coisas também. Deus tem nos abençoado aqui em Diamantina. Que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa santificação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir a generosidade. Também devemos pregar Cristo e cuidar os outros através pregando Cristo, porque o bem melhor, o bem maior é conhecer Cristo como Salvador. Que adianta, a Bíblia diz, ter tudo aqui nas suas mãos agora e perder a sua alma, a vida eterna. 2 Coríntios diz assim: cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, eu coloquei aqui, foi acho que Stott, que disse que quando alguém fala não tenho dinheiro, a pessoa quer dizer não posso me divertir do jeito que quero sem este dinheiro. A visão dele, que muitas vezes quando a pessoa fala não posso ajudar o meu próximo, não posso ofertar, não posso dizimar, não é porque não tenho nada, é porque o que eu tenho eu quero gastar nas coisas que eu quero, em coisas que eu quero gastar. Também nós notamos no final do capítulo seguindo e apoiando a liderança. As pessoas vendendo seus bens, trazendo suas ofertas, deixavam com a liderança daquela igreja primitiva para a liderança dividir entre os irmãos necessitados. Efésios 4:11 também diz: pastores e mestres foram dados à igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado, que todos alcancemos a unidade, a palavra que nós usamos na outra slide, unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, onde cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, com o propósito é que não sejamos mais como crianças. E na conclusão daquela pregação, e também em conclusão hoje à noite, Stott também disse: uma pessoa generosa é uma pessoa envolvida na vida dos outros, no sentido bom, e na vida da igreja, é sensível às necessidades do seu próximo, declarando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Então ele pergunta: se não praticar a generosidade, a pessoa realmente entende o Evangelho? Se não praticar a generosidade, você entende o Evangelho? Deus deu o seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Como podemos praticar generosidade? Tem várias maneiras, várias mesmo. Eu mencionei esse livro aqui, de Rosario Butterfield, e esse livro fala muito mais do que a generosidade, mas Rosária recebeu Cristo através de uma generosidade de um pastor abrindo sua casa e convidando ela para a mesa deles e compartilhando a palavra. E Rosária e sua família decidiram colocar em prática tudo isso de um grau bem maior. A gente gosta de receber pessoas em casa, estamos fazendo o máximo de não deixar uma noite livre entre irmãos do bairro e irmãos da igreja, mas a gente não faz nada em comparação do ministério do Rosária e sua família. Então dá uma lida, ou pelo menos dá uma olhada do livro e vê como ela colocou em prática a generosidade. Mas aqui são algumas ideias do livro. Aqui. Conhece as pessoas do seu bairro. Conhece as pessoas do seu bairro. Conversando com as famílias do nosso bairro, tem várias famílias que não conhecem a maior parte das outras famílias do nosso bairro. E creio eu que vocês não conhecem todas as pessoas em seu bairro ou ao redor da sua casa. Conhece as pessoas do seu bairro. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Convide pessoas para passar feriados com vocês. Procurem solteiras, solteiros, jovens, e convide para passar um dia com você. Possivelmente é possível que a pessoa vai recusar, ou não vai aceitar, ou vai deixar para outra vez. Mas convide as pessoas para passar dias e momentos especiais com você. Tem pessoas sem alguém, morando longe da sua família, ou não tem família, não tem parentes. E é uma maneira de conhecer e de falar de Cristo com essas pessoas. Participe nos pequenos grupos da igreja. E a nossa igreja só tem pequenos grupos. Nós temos na quinta, nós temos as mulheres ontem reuniram. Os homens sábado que vem. Nós temos adolescentes. Nós temos os estudos na semana. Nós temos nosso culto, que é pequeno grupo. Nós temos pequenos grupos. Mas você precisa participar em mais do que domingo para conhecer as pessoas da sua igreja. Para orar por eles, para encorajar e para ajudar eles em outras maneiras.
começa com dízimo e uma oferta e fazer mais do que isso. Começa pensando em generosidade e começa com o pouco que você pode e ore e busca Deus e dá mais e mais a cada vez. Até você chega a 10% que é o dízimo e passa o 10% para outra porcentagem com alegria. Então são algumas maneiras de praticar a generosidade. Então, oração hoje à noite. Vou tirar mais uma vez de João 13:34, onde podemos ver as respostas. Quem é Jesus? O Filho de Deus, glorificado. Quem sou nós? Com Jesus Cristo, nós somos filhinhos, filhos de Deus através de Jesus Cristo. E o que a gente deve fazer por causa disso? Amar uns aos outros, como nosso exemplo, Deus e Jesus Cristo nos amou. Vamos orar. Deus, peço que Tu pode estar com cada um de nós, com cada irmão que não poderíamos estar aqui hoje à noite, com cada um que vai assistir a pregação através de YouTube, e que todos nós podemos viver Cristo diariamente. Podemos avaliar nossa vida de oração, nossa vida entre os irmãos da Tua igreja e também a nossa generosidade. E que nós podemos basear tudo que devemos e que o Senhor nos manda praticar, que nós podemos basear tudo na soberania de nosso Deus Pai, o poder de nosso Salvador ressurreto e o exemplo de Jesus Cristo. Em Cristo oramos. Amém. Os avisos da semana. Primeiro, deixe-me apresentar dois visitantes. Nós temos, parece irmãs de Lidiane, mas um é a mãe e também a outra é a tia. Nós temos Eliette, que é a mãe, aqui. É nosso prazer. E também Ivanete, tia de Lidiane, com o pequeno Breno também. É bom ter vocês conosco hoje à noite. Também durante a semana nós estávamos continuando, mesmo durante a onda roxa, com algumas pessoas individuais, nosso estudo na semana. Vamos retornar agora nessa semana, na quarta-feira, com o nosso estudo na semana com 2 casais. Não dá para fazer na terça essa semana, porque já temos um estudo com outro casal. Então, vamos reunir pelo menos uma vez essa semana com a nossa escola bíblica na semana. Estamos terminando com essa e mais 3 na outra semana. Estamos terminando a primeira parte. Tem 4 partes. Estamos terminando a primeira parte. Inclusive, a metade da igreja já terminou a primeira parte desse estudo sobre a igreja. Quem já terminou são Vânia, Darli, Lidiane. Já terminou a primeira parte. E também na quinta-feira, se os governantes não voltam a restringir, vamos reunir aqui na igreja. Se não, a gente vai reunir no Google Meet. Eu já tenho agendado para a próxima vez que não podemos reunir. Vamos reunir no Google Meet com nosso missionário Mário Boltão. Mas tem que ser outra noite além de quinta. E também eu tenho mais 2 missionários que a gente conhece já pronto para reunir com a gente, mas de outro dia além de quinta. Mas somente
na semana onde não podemos reunir aqui. Estou orando que não vai ter outra semana assim, mas já estou preparado. Foi muito bom reunir com vários missionários através de Google Meet. Reunião dos homens, sábado que vem, 19h30. As mulheres reuniram ontem e também os adolescentes vão reunir daqui a 2 semanas, se Deus quiser. E culto domingo, normal, e daqui a 15 dias vamos celebrar a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês. Não deu para realizar durante abril, mas vamos realizar no primeiro domingo do próximo mês. O versículo do mês está lá na mesinha, Atos 5:42. Essa aqui foi o mês passado, Atos 2:42. O mês de abril é Atos 5:42. Vai sair o calendário, escalas e o versículo para maio, se a gente continue funcionando aqui no templo. Não tem calendário nem escala para este mês, mas fica atento dos avisos. Se precisar água, nós temos na geladeira. E temos uma caixa. Começamos uma outra cesta básica e achamos bom fazer outra para a família de Gabriel. Quando eu entreguei a primeira cesta, que foi 3 caixas bem maior do que essa, cheia, o avô estava recém de volta em casa, depois alguns problemas, inclusive Covid. O pai estava recém de volta em casa, depois problemas com a saúde dele, diabetes. E então foi bem recebida. Uma semana antes, nem tinha avô, nem tinha pai em casa, e Gabriel falou que nem sabia como iria juntar comida para os irmãos. Então foi uma bênção para Gabriel. Gabriel estava aqui na quinta, não poderia estar aqui hoje, mas estamos juntando outra cesta para a família de Gabriel. Se porventura você conhece uma família que precisa ajuda, tanto na igreja quanto fora da igreja, pode falar comigo, pode falar com Darlene. E Darlene vai atrás de todos agora para encher outra caixa. Ela fez muito bom a última vez. E todos participando. Obrigado. Só isso. Boa semana a todos e muito obrigado. Cumprimente sem abraçar a família de Legiano.